santifica-os na sua verdade. A sua palavra é a verdade. João 17:17. Vivemos num mundo em que há muitas vozes, há muitos ensinamentos, há muitas doutrinas. Nós ouvimos vários argumentos, nós ouvimos em todos os lados várias mensagens. Mas como é que nós podemos viver neste mundo e não ser confundidos? O que é a verdade de fato? Santifica-os na sua verdade. A sua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra do Senhor é a verdade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia contém a verdade que os homens precisam. A Bíblia contém aquilo que nós não podemos achar, tanto no mundo quanto nas coisas da ciência e qualquer outra fonte que os homens usam para poder compreender os fenômenos. Claro que a ciência pode trazer algumas coisas que são verdades, mas muitas das coisas não são verdades. Mas a Bíblia contém exatamente a verdade que nós precisamos. Por que a Bíblia contém a verdade? Jesus Cristo disse: eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Diz Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Nesse texto nós compreendemos que Jesus Cristo é o princípio e o fim. Se Jesus Cristo é o princípio e o fim, Ele é eterno, então Ele é totalmente sábio. Ele conhece todas as coisas. Deus é o maior sábio que já existe nesta terra. Não existe quem sabe mais que Deus, porque todas as coisas são as obras da sua mão. Não tem nada que se passa que Deus não sabendo. Então Ele, quando nos dá a sua sabedoria, nós devemos saber que a sabedoria de Deus estará acima da sabedoria dos homens. Deus, Ele conhece todas as coisas. Não é à toa que Ele, através do profeta Isaías, diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos estão mais altos do que a terra. Então vale a pena crer, vale a pena confiar na palavra do Senhor, vale a pena ficar naquilo que Deus disse, porque a sua palavra é a verdade. Assim como Deus é a verdade, assim como Deus é eterno, a sua palavra também é eterna. A sua palavra é a verdade. Não há nenhuma outra verdade além da verdade da palavra do Senhor. O que é que Deus nos disse na sua palavra? Seca-se a erva e cai flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Isaías 40, versículo 8, Mateus 24, versículo 35. Jesus Cristo aqui nos mostra que a sua palavra é eterna, assim como Ele também é eterno. Os homens podem ouvir com algumas doutrinas, os homens podem ouvir com alguns ensinamentos, mas todos aqueles que são ensinamentos dos homens serão que nem palhas, vão secar e vão cair. Mas a palavra do Senhor, traçada com o Espírito Santo, vai durar para toda a eternidade. Não é à toa que o salmista nos diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para os nossos caminhos, nós poderemos andar neste mundo de trevas seguramente, porque nós temos aquela palavra que é a lâmpada. Nós temos aquela palavra que Deus disse que é a luz, aquela palavra que vai nos fazer seguir seguramente nesse mundo das trevas aquilo que é a vontade de Deus. Muitas pessoas hoje em dia, eles rejeitam a inspiração das Escrituras Sagradas. Eles negam a palavra de Deus. Até alguns aceitam metade a palavra de Deus, mas querem também metade unir-se com os ensinamentos deste mundo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, confie na palavra de Deus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído de toda boa obra. Paulo escreve essa carta a Timóteo para mostrar a importância da palavra de Deus. E o mais interessante é que o texto começa com a expressão toda Escritura, ou seja, toda a Escritura, Escritura total, e de Gênesis até Apocalipse. Toda a Escritura é divinamente inspirada, vem de Deus. Deus é quem inspirou aquela palavra. Pode ser Marcos, pode ser João, pode ser Isaías, mas quem está atrás de Isaías, quem está atrás de Marcos, na verdade é o próprio Deus. Quantas vezes você já ouviu pessoas já dizerem: olha,
Antigo Testamento já não funciona. Antigo Testamento já não é mais válido. Quantas vezes você já ouviu pessoas falar isso? O livro de Levítico, esse livro aqui já foi ultrapassado. Mas Deus nos diz, toda a escritura é divinamente inspirada. Ou seja, não se pode tirar nem Apocalipse, nem Daniel, não se pode tirar nem Marcos, nem Gênesis, não se pode tirar nenhuma parte. Mas escritura total, toda a escritura, a palavra total de Deus. Nós não podemos omitir nenhuma parte. E muitas das vezes é desígnio de Satanás levar os homens a rejeitar algumas partes da Bíblia. E sabe por que muita gente rejeita algumas partes, especificamente do Antigo Testamento? É porque lá constam leis que eles não querem seguir. Então, por não ter argumentos de por que não segue aquilo, eles acabam já querendo anular a palavra do Senhor. Nos disse que aquilo já foi ultrapassado, já não serve mais. Nós devemos nos prender simplesmente aos evangelhos. Não é verdade. Eu quero te informar que Isaías é o verdadeiro evangelista, assim como João. Moisés é o verdadeiro evangelista, assim como Marcos. Não há nenhuma diferença entre aquilo que escreve Moisés no Pentateuco e aquilo que vem no Novo Testamento. Só que o conhecimento aqui é mais amplificado, é mais explícito, porque a palavra de Deus se explica a si próprio. Diz Isaías quanto a esse assunto. É mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então a Bíblia é uma cadeia perfeita. Buscamos um pouco aqui e um pouco ali para podermos encontrar o único pensamento de Deus. Então uma pessoa que vem te dizer que, olha, Antigo Testamento já não serve, Antigo Testamento já foi abolido, você deve saber, esta pessoa está sendo utilizado por Satanás. Nós devemos ficar completamente com as Sagradas Escrituras, devemos ficar completamente com aquilo que Deus nos ensina. Diz o salmista: a exposição das suas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmos 116, 130. A exposição da palavra de Deus, quando é dado aos homens, dá luz, ilumina e dá entendimento aos simples. Você talvez não tenha entendimento de como é que o mundo surgiu. Você só veio ouvindo da ciência que, olha, houve um Big Bang, uma explosão, que depois nós viemos a existir. Talvez você ouviu que nós já viemos de macaco. Nós somos descendências de macaco e por isso surgimos como seres humanos. Mas quero te dizer que isso é uma grande mentira. Existe uma verdade que o mundo não quer que você saiba. Sabe qual é essa verdade? É a palavra de Deus. E o que é que Deus diz sobre a nossa origem? Criou Deus o homem segundo a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então nós somos criados, fomos criados por Deus. Nós somos criaturas de Deus. Não viemos da explosão de Big Bang. Não viemos de macaco. Nós não somos descendentes de macaco. Nós somos criaturas de Deus segundo a sua imagem e semelhança. Então aqui nós podemos perceber como é que entra em choque a verdade salvadora das Escrituras, a única verdade de Deus, que João disse que a sua palavra é a verdade, e aquilo que o mundo nos quer ensinar. Então vale a pena confiar na palavra de Deus, porque neste mundo há tantas mentiras, há muitos enganos, e se nós não nos apoderarmos da palavra de Deus como a nossa guia e única regra de fé, certamente Satanás vai nos apanhar e nós seremos enganados por diabo. Meu irmão que está a me acompanhar este momento, tu tens contato com a sua Bíblia? Costumas a ler a palavra do Senhor? Gosta de estudar a palavra de Deus? Ou você também fica satisfeito simplesmente com aquilo que te dizem? Porque hoje nós temos muitas pessoas, temos muitos profetas, muitas religiões, que simplesmente o povo ficou, como eu posso dizer, satisfeito. Só está a ouvir aquilo que eles falam, depois praticam. Mas você já chegou a verificar se o que eles estão a ensinar está de acordo com a Bíblia? Isaías nos deu teste. Nos deu teste. Ele disse, a lei e o testemunho. Se eles não falaram segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A lei e o testemunho, o que quer dizer? Devem falar de acordo com o testemunho das Escrituras Sagradas. Se essas pessoas, mesmo que sejam grandes homens no mundo, honrados, até fazendeiros de milagres, fazem muitas milagres, mas se eles não falaram segundo a palavra de Deus, eu diria como Paulo, que se alguém vos pregar outro evangelho e seja amaldiçoado. Então, não se cative simplesmente por demonstração exterior, por poderes miraculosos. Não se cative simplesmente porque esses homens fazem muitas manifestações, entre aspas, de Deus. Mas verifica se o que eles estão a ensinar está de acordo ou não com a palavra de Deus. Quantas vezes você já ouviu pessoas que foram levadas por seus mestres religiosos a comer capim?
Quantas vezes você já ouviu pessoas que foram ditos para tomar banho na igreja? Quantas vezes você já ouviu algumas igrejas mandar os seus crentes a dar tudo, vender tudo que eles tiveram a depositar na igreja? Certamente você já ouviu isso. Mas sabe o que é que lhes faltou? Como Deus disse que o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Eles não perguntaram onde está escrito. Seja a sua tendência perguntar onde é que está escrito. Não simplesmente você seguir sem saber. Pergunta, onde é que está escrito? Jesus Cristo, quando estava a vencer os enganos de Satanás, podemos ler isso no capítulo de Mateus, capítulo 4 de Mateus. Vamos ver que Cristo, quando estava tentado, ele sempre se apoderava na palavra do Senhor e dizia a ele, está escrito. Quando se dirige o tentador, manda estas pedras que se tornem pães para você poder se alimentar. Cristo disse, está escrito. Então você também tem que dizer, está escrito. Nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você não vai viver simplesmente por causa do pão, simplesmente por causa do emprego, simplesmente por causa daquelas coisas que você normalmente faz todos os dias, mas da palavra de Deus. Então, santifica-os na tua verdade. A sua palavra é a verdade. Leia a sua Bíblia, porque a Bíblia é o caminho de nos levar até aquele que vai nos salvar. É o manual de Deus. A Bíblia é Deus falando no sotaque humano. Assim diz o Senhor, deve ser colocado em primeiro lugar antes dos ensinamentos dos homens. O está escrito deve ser a única regra de fé. Defendiam os protestantes na Idade Média, pelo menos já tem no seu surgimento, a sola scriptura. Sola scriptura quer dizer somente pelas escrituras sagradas. A Bíblia deve servir como a nossa única regra de fé. Nós devemos seguir simplesmente aquilo que Deus falou, aquilo que está nas escrituras. Esse é que distingue os protestantes e outras religiões do mundo, porque nós ficamos com a Bíblia como a única regra de fé. E meu irmão, mesmo que não seja protestante, verifica lá se aquilo que você está a aprender está de acordo com as escrituras. Quando nós estamos na faculdade, quando nós estamos na escola, eles nos ensinam o seguinte, olha, tudo quanto você vai escrever tem que nos dizer onde é que você tirou. Coloca a sua referência bibliográfica. Queremos ver que esse pensamento você tirou de alguém legítimo. Agora, o que te faz você acreditar que na matéria da religião você não precisa de uma referência? E referência é o nosso Deus. Onde é que nós encontramos as informações dele? Através de Isaías, Abacuque, Amós, Daniel, João. Então você tem que citar, dizer onde é que vem isso. Não simplesmente falar as palavras que partem da nossa mente. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que Deus falou. Assim diz o Senhor, deve estar em primeiro lugar. E também tenho uma boa notícia. Quando você examina e estuda a palavra de Deus vai te dirigir a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Você só encontrará o caminho da salvação através da palavra do Senhor. E fala Cristo, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas de que de mim testificam, ou seja, as Escrituras Sagradas testificam Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas nos mostram a Cristo Jesus. São elas de que de mim testifica, falou o nosso Senhor, o Senhor da Glória, Jesus Cristo. Então, se uma pessoa usa a Bíblia para poder produzir simplesmente palestras de motivação, para poder produzir simplesmente aquilo que os homens gostariam de ouvir, e esta palavra não se centraliza em Cristo, não cristocêntrica, não é cristocêntrica, deve saber que essa pregação é uma falsidade. Hoje em dia temos teologias da prosperidade, onde os homens ensinam sobre sucesso, focalizam muito sobre condições financeiras e levam a palavra de Deus para parecer que esta palavra só nos leva aos bens desta terra. Meu irmão, a palavra de Deus testifica sobre Cristo Jesus. Cristo é o centro das Escrituras. Não é um ser humano mortal e pecador que, entre aspas, é considerado apóstolo ou profeta, que vem tentar atrair toda a glória própria, né? Toda a glória a ele próprio. Não é verdade. A Bíblia deve nos levar a Cristo. Importa que ele cresça e eu diminua. Agora, o movimento religioso desses últimos dias, como identificar no livro de Apocalipse como Babilônia, eles cresçam, depois fazem Deus diminuir. Mas para nós, devemos fazer com que Deus cresça e eu diminua. Esse aqui é o principal propósito das Escrituras. Mas Cristo fala também uma coisa muito interessante nesse texto, dizendo, examinais. A Bíblia não é simplesmente um livro de romance, né? Não é um telejornal para você simplesmente ler
né? Para você simplesmente meditar, passar só um textinho e ficar satisfeito. Claro que a Bíblia também é um livro meditacional, mas não é o principal propósito. Além só de ser o livro de meditação, nós devemos examinar. Examinar quer dizer estudo profundo das Escrituras para entender a sua teologia, seus ensinos, para poder estudar a palavra e entender o que é que Deus queria nos dizer. E não só estudar profundamente, mas também com o auxílio do Espírito de Deus. Você tem que ir vazio diante da palavra de Deus para que o Senhor possa te revelar. Lembra que Deus criou o mundo do nada? Era nada. Depois, a partir do nada, Ele trouxe a existência. Então você também tem que ser nada diante de Deus. Que a partir do nada, Ele vai trazer o conhecimento dele. Agora, se você vai já com bagagem das suas teorias, dos seus gostos que você quer defender, certamente Deus não poderá te colocar o conhecimento, porque você não está pronto a abrir a mão daqueles conhecimentos que você já tem, que são as tuas preferências. Muitas pessoas eram neste ponto, mas nós, quando vamos à Bíblia, devemos ir com mente vazia, esperando que Deus nos ilumine e confiar 100% na sua graça e no seu poder do Espírito Santo, aquele que inspirou os autores da Bíblia, para nos explicar o que exatamente ele queria nos dizer. Você não simplesmente deve conhecer a palavra de Deus, mas também deve conhecer o Deus da palavra. Muitas pessoas querem conhecer a palavra de Deus sem ter comunhão com o Deus da palavra. Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus, sim, enquanto você está sendo auxiliado por Deus da palavra. Porque a salvação é esta, que te conhecem a ti por um único só Deus e Jesus Cristo a quem enviaste. Você só terá a vida eterna se você conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Como é que tem sido seus hábitos de meditar a palavra de Deus? Você estuda a Bíblia? Leia a palavra de Deus. 66 livros do Antigo e Novo Testamento são suficientes para te guiar você o caminho da salvação, das quais 39 são do Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento. Esta é a palavra que Deus deixou a nós. Então estude a Bíblia, estude a palavra de Deus e examine aquilo que o Senhor quer nos dar. Examine aquilo que Deus preparou para todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna de Jesus, e são elas de que de mim testifica. Santifica-os na sua palavra. A sua palavra é a verdade. Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses todos os textos nos mostram que a Bíblia é a nossa única regra de fé, e nós devemos seguir a palavra. E sendo assim, eu chego ao fim e eu gostaria de te dizer, você que está a me acompanhar aqui, esta palavra é digna de aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Se ainda não se inscreveu, não se subscreveu aqui, subscreve aqui embaixo, ativa o sininho, comente, dá likes para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. E que o Senhor Deus te abençoe e amém.